Opa! Bom, a obra começa em uma cidade futurista, onde alguém dá a permissão para a entrada do dirigível, e é um lugar onde coexiste tecnologia avançada e superpoderes, e é a cidade dos sonhos, na qual todos os cidadãos vivem felizes sob a proteção da Polícia Internacional, e eles dão as boas-vindas a Greenford. E vemos que a parte de baixo parece dizer outra coisa, e na favela de Greenford, no prédio A, vemos dois homens, e o maior diz para o diretor entrar, e após eles entrarem no prédio, o capanga do diretor diz que o dono do prédio está ali, e uma pessoa diz não, e que ele vai incomodar eles por causa do dinheiro de novo, e o outro diz que ele ainda nem recebeu pelo trabalho dele na obra, e o dono entra ali, e o pessoal fica em silêncio, e um homem diz para a Mel ficar atrás dele, e ela responde que sim, e ele diz bom dia, e chama os moradores de mendigo, e que parece que ninguém dele está atrasado para a reunião dessa vez, e que eles deveriam continuar assim, e que ele quer dizer que não gosta de deixar o depósito de aluguel mensal pendente, e ele diz para todos fazerem uma fila, e o homem diz que ele já pagou todo o aluguel deste mês, e o dono com raiva diz que ele não pagou os juros, e manda eles ficarem de joelho antes que ele elimine todos, e todos se ajoelham com medo, menos a nossa prota, e o homem diz para ela se abaixar, e o dono diz Mel, e ela pensa que disseram que era a cidade do sonho, e ele diz que ela está fazendo isso de novo, e ela se pergunta se somente aqueles que têm sonhos podem prosperar ali, e ela com raiva grita perguntando o que eles estão fazendo, e que é para todos se levantarem agora mesmo. E ela diz para o dono que ele não pode aumentar o aluguel mensal deles todos os meses, e que os juros dos aluguéis também estão acumulando, e ela pergunta como eles vão pagar de volta, e que esses são os idosos dele, e ela pergunta o que ele quer dizer com se ajoelhar, e que isso não está certo, e que por anos, todo santo dia, toda vez que ele volta para os atormentar, ele despreza as pessoas só porque tem dinheiro, e ela pergunta o porquê, e ele dá um tapa na cara dela, e chama ela de maluca, e ele diz que ele é um alfa, e todos eles são meramente gama, e enquanto ele pisa nela, ele diz que por causa deles, os status de Greenford está caindo, e que o sangue dela também é sujo, e que foi ele que aceitou ela, e nessa hora, aquele homem segura o paletó do dono, e que pede que por favor, e que a culpa é deles, e que eles vão pagar de volta, e então, por favor perdoe a criança, e ele chama o Robert, o capanga dele, e ele diz sim senhor, e ele se prepara para dar um soco nela, e o dono diz para a prota que é para ela escutar, e ela fica em silêncio, e ele diz que o mundo está do lado dos ricos, e o capanga dá um murro no estômago dela que acerta em cheio, e ele diz que se ela quiser ligar para a Polícia Internacional, então tente, e que eles ficarão do lado dos ricos no final, e enquanto ela cai no chão, eles a jogam com tudo na parede, e o dono diz que não bateu nela o suficiente para ela morrer, e que ele ainda tem que receber o pagamento, e que é para pagar todos os juros vencidos, até amanhã, e todos ficam com dó da nossa prota, e ela fica jogada na parede, e depois do dono ir, todos vão nela e gritam por ela, e ela diz para eles se recomporem. Já no quarto, ela diz que não dói nada quando ele a bateu, e ela pergunta quantas vezes ela tem que dizer isso, e um fala ali que ainda assim eles estão preocupados com ela, e ela diz que o padrão do dono desse prédio é óbvio, e que se ela levar uma porrada e continuar arrastando, ele fica cansado e desiste, e ela pergunta se eles estão se sentindo melhor, e que eles estavam deitados de bruço, mesmo com as costas doendo, e eles dizem que estão bem, e que então ela pense nela primeiro, e ela diz que está cansada disso, e que Greenford é apenas um bom lugar para morar pessoas ricas, e é só isso, e que eles estão sempre sofrendo por causa de dinheiro, e eles dizem para ela não se preocupar muito, e que se preocupar com dinheiro e é o problema deles, e que ele sempre sente muito por ela, e que ele trouxe ela de volta e criou ela nos arredores de Greenford durante anos, e que se não fosse eles, mas sim alguém rico, e ela diz para ele não dizer uma coisa dessa, e o outro diz que também está acostumado a levar pancadas, e que então não os defenda novamente quando o dono do prédio voltar, e ela grita dizendo vocês, e ela pega uma faca e pergunta quantas vezes eles querem que ela prove isso para eles, e ela corta a mão, e todos observam, e ela diz para eles observarem com cuidado, e que ela tem um corpo que não pode morrer, e a mão dela fica coberta por uma fumaça preta, e logo em seguida é regenerada, e ela mostra o dedo do meio para a cidade, e diz que uma pobre cidade governada por homens corruptos, e que ela gostaria de poder estragar tudo, e o homem diz que a Melody deles está crescida, e que quando eles a acolheram pela primeira vez, e que ela parecia um cão, e agora ela sabe pregar peças, e ele dá uma risada, e ela diz que não é isso, e pergunta se ele está falando sério agora, a não ser que seja o dono do prédio, e ela dá um murro na parede, e faz um enorme buraco nela, e o pessoal pergunta quantas vezes isso já aconteceu, e que eles não têm cartaz suficiente para cobrir isso, e ela pede desculpa, e o homem diz para ela escutar com atenção, e que a força sobre-humana e a habilidade mortal dela nunca deve ser descoberta
descoberta pelo dono do prédio e que ele explorará as habilidades dela, e o dono do prédio vai entregar ela para a Polícia Internacional e eles ficarão do lado dos ricos, e então, por enquanto, eles vão viver apenas felizes e vão economizar mais dinheiro e escapar junto, e que eles vão sair de Greenford e viajarão para novas regiões e vão comer comidas deliciosas também, e que deve haver um mundo lá fora que eles ainda não viram. E então ela coloca um cartaz para tapar o buraco, e ela diz que este é o único cartaz que resta, e que algum dia ela espera que todos possam ser felizes, livre de quaisquer preocupações, e eles dizem que isso mesmo, e que eles vão sobreviver a tudo isso, e que eles não vão ceder a esse mundo corrupto. Já de noite, enquanto a nossa prota dorme, alguém pergunta se ela está dormindo, e o outro manda ele fazer silêncio, senão ela vai ouvir, e ele chama o outro de idiota, e com isso a nossa prota começa a despertar, e ele pergunta se todos sabem que amanhã é o aniversário dela, e o outro pergunta como ele sabe disso, e ele diz que eles vão considerar que o dia que a encontraram pela primeira vez foi o aniversário dela, e ela pensa se é por causa do buraco da parede, e o outro manda ele falar abaixo, e ela pensa que pode claramente ouvir eles, e eles dizem que existe um shopping center na internet chamado Indústrias do Papai Noel, e que eles podem entregar amanhã, e que é para todo mundo juntar o dinheiro para isso, e ela pergunta se eles estão falando sério, e que eles nem têm dinheiro para pagar o dinheiro do aluguel agora, e eles falam que este dia acontece uma vez por ano, e que ele tem certeza que Mel ficará surpresa com o presente dela, e ela fica em silêncio, e um brilho passa pelo quarto dela, e ela pergunta o que está acontecendo, e que tudo é movimentado por dinheiro, e tentar sobreviver e ser feliz nesse mundo é difícil, mas está tudo bem, porque ela tem pessoas preciosas ao lado dela para ficar com ela, e no fim tudo vai ficar bem. Em outro lugar, vemos o dono do prédio e seu capanga, e ele diz que a vista de Greenford à noite é realmente linda, exceto aquele complexo de favela, e o capanga diz que todos os equipamentos pesados estão prontos, e o dono diz bom trabalho, e que foi a escolha dele de assumir a função de administrar a favela, e bem agora esse maldito problema vai ser realmente resolvido, e que de qualquer forma parece que aquelas pessoas do prédio criaram asas, e ele pergunta se o capanga sabe o porquê ele cobra juros sobre o aluguel mensal, e ele pergunta qual o sentido de receber uma merreca de dinheiro, e que ele só estava tentando mantê-lo sob controle, e ele diz para o capanga ter cuidado, e o que está prestes a acontecer hoje é meramente um simples acidente, e ele diz que entendido, senhor, e o dono manda ele limpar a sujeira, e esta manhã o prédio A da favela está sendo demolida, e nessa hora uma enorme bola de demolição vai com tudo no prédio, que começa a explodir o prédio, e o capanga apenas observa isso, enquanto as máquinas demolem o prédio, e a bola de demolição vai com tudo, e os moradores começam a gritar de dor, e gritar por socorro, até que amanhece por completo, e o prédio está no chão, com todos os moradores eliminados, menos a prota, e o capanga dá uma olhada, e diz que a demolição acabou, e não haverá sobrevivente, e o dono diz bom trabalho, e o capanga diz que quando a Polícia Internacional chegar, ele vai dizer que é uma expansão de negócio, e nessa hora os escombros do prédio começam a se mexer, e o dono diz que de qualquer forma, ele acha que seria melhor quando vê a cena com os próprios olhos, e ele manda o capanga enviar o que ele está vendo, e o capanga fica em silêncio e observando os escombros mexer, e ele diz ao diretor, e vemos a prota começar a sair, e ele diz que entrará em contato com ele mais tarde, e ela pisa com tudo no chão, e começa a gritar desesperada enquanto chora, e ela diz, senhora, senhor e todo mundo, e que não pode ser, e ela olha o pôster que ela colocou ontem cheio de sangue, e ela começa a gritar, e o corpo dela já se regenerou por completo, e ela continua gritando, não, 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 e o capanga para na frente dela, e ele diz que tem certeza que foi demolido completamente, e que ela pode ter tido a sorte de sobreviver, mas infelizmente esta é a realidade dos impotentes, e gama como ela nunca serão os protagonistas desse mundo, e esses só podem ser os que têm riqueza, e que ele está simplesmente fazendo o trabalho dele, e que não o culpe tanto, e ela enquanto chora, pensa que a vida inteira dela, ela tem vivido obedecendo às pessoas corruptas, e o capanga enquanto vai com tudo para dar um murro nela, ele diz que vai garantir que ela morra desta vez, e ela para de chorar, e nessa hora ela fica enfurecida, e o capanga cospe sangue, e pergunta o que é isso, e ele pede para esperar, e que o dê um tempo, e ela dá um soco nele, que o estoura, e ela diz que não vai morrer, porque ela é imortal, e nessa hora o dono deixou o charuto cair, e ele fica tremendo de medo, e o capanga diz que ela é um alfa independente de ser uma gama, e que se ela é humana, ela não deveria ser forte assim, e ela em lágrima lembra da conversa de ontem, onde o pessoal fala isso mesmo, e que eles vão sobreviver a tudo, e que eles não vão ceder a este mundo corrupto, e ela prepara outro soco, e depois de estourar a parte de cima dele por completo, ela diz que ele não merece ser o
protagonista, e ela diz isso tudo enquanto chora. E depois dela parar de chorar, ela fica parada e a mão dela começa a tremer, e ela lembra de um senhor dizer que ele tem uma pergunta a ela, e se ela sempre teve esse poder desde que nasceu. E ela diz que não tem lembrança da infância dela, e ele diz para ela não deixar o dono do prédio saber sobre o poder dela, e que se isso acontecer, ele tem certeza que ele irá entregá-la ao departamento de polícia internacional. E ela diz para a pequena família dela não se preocupar, e que ela não quer que todos eles se envolvam em algo perigoso por causa dela, e ela pensa que idiota. E ela lembra dela falando que ela só usará o poder dela quando houver uma emergência real, e que ela vai proteger todos eles, e eles dizem que estão todos protegidos pela Mel. E ela pensa que se ela tivesse usado a força dela naquela hora, ela poderia ter sido capaz de salvá-los. E de volta a ela pede desculpa a todo mundo, e ela diz que vai certificar de se vingar desse mundo sujo. Já em outro lugar, na frente do posto de controle da cidade central de Greenfort, a protagonista está se aproximando, e nessa hora um robô e diz que uma pessoa se aproximando foi detectada, e ele com uma telinha diz olá, e que a prota está atualmente no posto de controle de Greenfort, e que ela precisa de um passe para entrar na cidade central, e que para a pessoa que chegou ao posto de controle, bem-vinda de volta, e que eles vão deixar ela entrar logo após a verificação remota, e que por favor, espere um momento. E depois ele diz que não conseguiu identificar o certificado de entrada, e que as roupas são ruins, e que em um momento, e que ela foi identificada como Gama, e ele diz que pessoas Gama são proibidas de entrar, e ele manda ela parar, e que os status Gama é proibido na cidade central, e que ele fica em silêncio, e depois saca várias armas, e ele diz para ela parar ali mesmo, e pergunta se ela não está ouvindo, e a prota fica em silêncio, e ele a chama de pequena Gama suja, e pergunta como que ela acha que ele é fácil só porque ele está falando fofinho, e ele diz para ela morrer, enquanto dispara nela toda, e a nossa prota fica em silêncio, e ela pergunta aonde o dono do prédio está, e ele pergunta por que ela não está morrendo, e enquanto ela mostra 2 dedos do meio, ela manda dizer a ele para se lascar, e o robô fica em silêncio, e depois ele diz a ela que eles têm uma guria maluca ali, e que ela está lascada, e enquanto ela se prepara para destruir ele liga para a sede da Polícia Internacional, e pede para eles responderem, e que este é o posto de controle da cidade central, e que uma criminosa apareceu, e ela estoura ali, e ela ganha uma denúncia, que a faz valer 100 mil. Passando-se um tempo, e já chegando em outro lugar, vemos uma pessoa sendo eliminada, enquanto 2 estão vendadas e amarradas, e que foi um daqueles guardas que eliminou o cara, e várias pessoas aplaudem e dizem próximo, e vemos aquelas pessoas que estão presas, e eles são um casal, e o homem diz para a querida dele que ele a ama, e que ela não precisa ter medo, e que vai acabar em 1 minuto, e ela soluçando diz querido, e nessa hora ele é eliminado, e aquelas pessoas aplaudem e diz próximo, e a mulher em lágrima diz para o marido dela que ela estará chegando em breve também, na próxima vida deles, e que espera que haja alguém como um herói lá, que corrigirá este mundo confuso, em um lugar como esse, e que espera que todos eles possam nascer em um lugar onde todos possam ser iguais, e nessa hora ela é eliminada, e o pessoal ali diz próximo, e o cara que estava eliminando diz que cuidou de todos, e o pessoal diz bom trabalho e aplaudem, e a mulher diz que o entretenimento alfa deles é o melhor, e que não há nada que possa ser melhor do que isso, e ela diz que espera que eles possam continuar esse ritual no futuro também, e que aquelas pessoas são apenas Gama, e eles podem ser sequestrados a qualquer momento, e o homem diz que o gerente da favela, o diretor Kim, ele não veio ali hoje, e a mulher pergunta quem se importa, e que ele deve estar ocupado, e o homem diz este local, e que se alguém os vê, e ela diz para ele não se preocupar com isso, e que este é o posto de controle mais próximo da favela, e é uma porta que não se abre há anos, porque não há utilizadores, e que não há como haver alguém dentro do posto de controle de Greenfort, e ela pergunta se alguém suspeitaria que alguém está dando uma festa como essa, e ela dá uma risada, e diz saúde para o desenvolvimento de Greenfort, a cidade do sonho, pela riqueza e honra dos Alpha, e nessa hora, a porta é explodida, e eles ficam em choque, e a prota sai daquela explosão, e ela está enfurecida, e vemos o estrago que ela fez com um soco, e alguém pergunta o que está acontecendo, e o outro pergunta o que aconteceu, e a nossa prota observa a situação, e nota as belas roupas, joias e bebida, e depois observa aquelas pessoas eliminadas no chão, e o silêncio reina naquele momento, até que a nossa prota pergunta o que essas pessoas fizeram de errado, e a mulher pergunta o que ela está fazendo, e se ela quer morrer também, e que eles são protegidos pela Polícia Internacional, e que ela parece ser uma Gama também, e que não interrompa o ritual sagrado, e que é natural que a Gama seja abatida, e que a própria pobreza é um pecado, e pergunta se ela entendeu, e a nossa prota começa a andar em direção à fogueira, e ela pisa em cima, e eles dizem o que, e que garota maluca ela é, e o
o cara pergunta se não está quente, e a nossa protagonista séria pensa que a cidade do sonho em Greenfort, essa cidade, não tem futuro, e ela se ajoelha no fogo e começa a socar o fogo, e ela diz que tudo, e que ela precisa se livrar de tudo, e ela vai com tudo para dar um soco em chama, e a mulher com medo diz para ela esperar 1 minuto, e a nossa prota desfere um soco que cria uma enorme coluna de fogo, e as pessoas gritam de dor, e o homem diz para ele se apressar e chamar a Polícia Internacional agora mesmo, e eles ligam e dizem que este é o posto de controle da favela, e manda a Polícia Internacional chegar ali rápido. Já em Greenfort, na sede da Polícia Internacional, a nossa prota tem 2 denúncias, e a recompensa dela é de 200 mil, e uma pessoa diz que ela é uma criminosa recentemente denunciada, e todo o pessoal disponível deve ir imediatamente, e um policial pergunta ao Capitão Marco se ele está pronto, e ele diz que não, e pergunta o porquê ele deveria estar, e ele diz que não trabalha em casos que não dão dinheiro, e ele pergunta para um cara enorme ao lado dele se ele não vai, e que ele está descansando há muito tempo, e que o corpo dele deve estar rígido, e o cara fica em silêncio, e Marcos diz que como oficial número 1 da Polícia Internacional, ele tem que dar o exemplo, e o cara fala que ele cresceu tanto, mas que pare de falar besteira e seja educado com a pessoa que o salvou, e Marcos diz que ele é realmente, e os oficiais são enviados assim que o denunciante deposita o custo de denúncia, e que essas denúncias não são tão bons quanto os dele, mas que se ele acha que é uma boa oferta, então vá, e nessa hora a denúncia que era de 2 passa para 4, e o valor para 400 mil, e Marcos fica atento, e a denúncia passa para 13, e o valor passa para 1.300.000, e novamente sobe, e as denúncias são de 60 pessoas, e o valor é de 6 milhões, e uma pessoa diz que tem uma mensagem urgente, e que há uma enxurrada de denúncias para a criminosa que acabou de aparecer, e que ela está derrubando os donos da favela, e os postos de controle, e as denúncias estão em 72 já, e a pessoa diz que não, e que ela tem o poder de imortalidade, e que eles devem impedi-la de chegar à cidade central, e a nossa prota está com 100 denúncias, e com uma recompensa de 10 milhões, e todos ali ficam em choque, e Marcos pensa que essa quantidade de dinheiro é uma loucura, e que ele tem que incluir isso no registro dele, e ele pergunta se em Greenfort existe alguém tão problemático, e voltando para a nossa prota, ela está no meio de uma explosão, e ela está com os punhos em chama, e ela acaba de destruir um posto de controle da cidade central de Greenfort, e vemos por um mapa que ela está entrando nas redondezas da cidade central de Greenfort, e vemos ela andando pelas barreiras, e ela olha para uma placa que aponta para a cidade central, e ela fica em silêncio enquanto olha, e a pessoa diz para o Capitão Marcos que eles encontraram ela, e ela está no meio da entrada, e ela está atualmente ao alcance, e eles devem capturá-la antes que ela chegue à cidade central, e ele diz que é a ver também, e que vai desligar agora, e ele diz para Hyung Nin que ele não vai voltar de mãos vazias, e aquele cara diz que as parcelas dos custos acumulados das denúncias, o Marcos está tentando monopolizar tudo, e Marcos diz que não, e que ele não pode dizer que ele não está, e o cara diz para ele só não o decepcionar, e de volta para ele, ele fica em silêncio, e ele pensa que eles disseram que ela tem a habilidade da imortalidade, e que se ela conseguiu passar pelo aquele monstro no posto de controle bem, ele acha que ele deveria deixar ela correr solta por enquanto, e que isso mesmo, e assim ele poderá ganhar mais dinheiro, e a nossa prota está de frente com o portão, e que é apenas para a Alpha, e ela pensa que a cidade central de Greenfort está bem na frente dela, e é a primeira vez dela entrando, e Marcos pensa que perfeito, e que agora entre e faça uma bagunça, e ela pensa que é este lugar, onde residem aqueles porcos gananciosos, incluindo o dono do prédio, e Marcos pensa para ela matar todos eles, e ela pensa que vai matar todos eles, e ela se segura na alça e abre o portão, e ela olha e observa aquela cidade com várias pessoas se divertindo, e ela fica em silêncio e começa a se virar, e uma pessoa pergunta o que, e se é aquela criança, e a pessoa grita e diz que é perigoso lá fora, e que esse caminho leva à favela onde vivem as pessoas gama, e uma menina pergunta à mãe dela por que a prota está usando roupas tão rasgadas, e um cara grita dizendo que é perigoso lá, então é para ela se apressar e entrar, e um garoto pergunta ao pai dele se eles podem ver os fogos de artifício hoje, e a prota fica sem reação, e ela tenta dizer alguma coisa, mas não consegue, e nessa hora o gelo começa a cercar, e ela pergunta o que, e escorrega, e Marco diz que está desapontado, e que pensou que ela ia ser um pouco mais selvagem, e ele pega ela pelo colo, e diz, olha mocinha, e ele diz que é o rank 10 da Polícia Internacional, Marcos, e que olhando para ela de perto, ela é surpreendentemente bonita, e a prota pensa o que, e se é a Polícia Internacional, e nessa hora, ele pega uma enorme espada, e acerta ela na barriga, e ele pergunta se ela é uma covarde, e que se ela não quer destruir a cidade central, então saia dali, e ele joga ela para longe, e ela passa pelo portão do controle da cidade central, e acerta uma parede em cheio, e Marcos vai
vai até ela e ela está de pé, e ele diz que normalmente não machuca pessoas bonitas, mas se há dinheiro em jogo, então não há nada a fazer, e graças a ela, ele receberá a parte dele, e ela fica em silêncio e diz ok, e que eles disseram que ela era imortal, então de agora em diante, e a Prota se ajoelha e se rende, e ele pergunta o que ela está fazendo, e ela fica em silêncio e lembra da visão que ela teve de Greenforge, e ela diz para eliminar ela ou torturar, e que faça o que ele quiser, e ele diz que ela deve ter uma segunda intenção, e ele pergunta se ela acredita tanto assim no poder da imortalidade dela, e ela fica sem expressão, e ele pensa que esses olhos sem vida, e que ele não acha que ela esteja mentindo, e ele diz certo mocinha, e já desferindo um golpe com a espada dele, e ele diz que pensou que ela seria um pouco mais divertida, e que decepção. Enquanto o golpe vai até ela, ele fica bem atento, e ela que estava imóvel, rapidamente fecha o punho, e ele se desespera com isso, e ela dá um murro nele, mas ele rapidamente se afasta dela, e em choque, ele pensa que se ele tivesse levado aquele soco, ele teria morrido, e ela pensa se em Greenforge ainda resta alguém assim, e ela pergunta se esses caras não deveriam estar todos mortos, e ela diz que não quer morrer sem se vingar do dono do prédio, e acima de tudo, ela tem um motivo para viver, e ele diz mocinha, e que ela não pode fazer isso, e que se ela fizer isto, ele não tem escolha, a não ser trazer isso para fora, e ele coloca a espada no chão, e ele invoca uma enorme fera em forma de montanha, e ele diz que se ela pensa que ele só sabe usar a espada, então ela está enganada, e a Prota se ajoelha e se prepara para pular, e ela dá um enorme salto, e está por cima da fera, e ela já prepara um soco, e pergunta o que eles fizeram de errado, e não é ela que precisa ser capturada, e ele em choque pensa que sem chance, e ela diz que aqueles que estão brincando com as vidas das pessoas são as pessoas corruptas que ela precisa capturar, e a fera dá um enorme rugido, e vemos que a fera se parece muito com uma montanha gelada, e vemos a Prota quase acertando o soco nele, e ela pensa que vai vingar do dono do prédio pela crueldade que ela sofreu a vida toda e pela família dela que morreu, e que ela vai devolver tudo o que fizeram, sem falta, e ela fecha bem a mão, e com toda a força dela, ela desfere o soco que destrói a montanha inteira, e ele fica completamente com medo, e ela pergunta se ele luta por dinheiro, e ela quase acertando o soco nele, ela diz que ela só luta pela liberdade. Já em outro lugar, dentro de uma fábrica, vemos um dirigível entrar, e uma pessoa diz que o presente está pronto para ser entregue, e alguns presentes também têm que ser entregues na favela, e o destino é Greenforge, e eles participarão esta noite, e vemos 3 pessoas, e eles são Papai Noéis, e eles dizem que é hora de trabalhar. Opa! Bom, chegamos a mais um final de vídeo, e se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e o seu comentário. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.